Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Amém. Glória a Deus, querido. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Queria mandar um abraço para o irmão César, que está nos visitando. Ele era da célula Íntimos de Deus e teve que ir para Porto Velho a trabalho. E quando ele vem aqui, ele sempre está aqui conosco. Obrigado, César. Seja bem-vindo. Amém? Glória a Deus. Eu que também gostaria de liberar as crianças para o culto aqui na salinha, de 0 a 3 anos. Isso. E de 4 a 8, 9 anos no templo menor. Amém, queridos? E aqueles que aqui permanecerem, em nome de Jesus, papai, diga para ele prestar atenção na palavra, para ele também já estar sendo sintonizado com a palavra. Amém, queridos? Glória a Deus. Estava pensando, poderia estar ministrando sobre 10 passos para o sucesso. Poderia estar ministrando qual é a chave, quais são as chaves para um sucesso em 2019. O que eu tenho que fazer para alcançar o sucesso financeiro e tantas outras coisas que nós temos aí. Mas Deus firmou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar ela com a amada igreja. E eu creio que Deus vai ministrar, como tem ministrado no meu coração profundamente. Por isso, preste atenção mesmo, para que a palavra rema, aquilo que o Senhor tem para o teu coração, para a tua vida, para a tua família, para o teu ministério, para o teu trabalho, você pegue. Amém? Porque são nessas oportunidades de ouvir a palavra, que a palavra rema vem e o Senhor fala conosco. Amém? Eu tenho a plena convicção e a fé e a certeza que você vai sair diferente do jeito que você chegou. Amém? Eu tenho, agora eu não sei você. Com essa fé que nós aplicamos, eu não sei, mas eu tenho a convicção que Deus pode mudar a tua vida, pode transformar a tua história. Amém? Então, abra comigo a palavra em Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 27. Todos encontraram? Mas antes, deixa aí aberto no texto 27. Atos capítulo 9, verso 3 e 4, nos conta a história, ela nos fala de Saulo indo na estrada de Damasco. E nessa estrada, uma luz brilha e ele tem um encontro. Um encontro que mudou a vida dele, um encontro que transformou a vida dele. E é bem claro este texto, ele deixa bem claro que o encontro com Jesus muda a nossa vida. De perseguidor, ele passa a ser perseguido. De um perseguidor feroz contra a igreja, contra os cristãos, ele passa a ser perseguido. O texto, ele nos deixa claro que a partir deste encontro, a vida de Saulo nunca mais foi a mesma. E é isso que nós precisamos, eu e você, ter todos os dias um encontro com o Senhor. Que este ano que está apenas se iniciando, seja um ano de não só apenas um, mas de vários encontros com o Senhor. Nós precisamos nos reabastecer diariamente com o Senhor. Amém? E eu declaro, em nome de Jesus, que este será um ano onde onde eu e você, vamos conhecê-lo mais, ainda mais. Conhecer aquilo que Ele é, conhecer aquilo que Ele pode fazer, e conhecer realmente aquilo que Ele já fez, que foi na cruz do Calvário. Essa revelação, ela precisa cair nas nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus.
Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do verso 27, diz assim: na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estavam próximos da terra. Lançando o prumo, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da polpa e faziam orações para que amanhecesse o dia. Tentando, no verso 30, tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Verso 33. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Verso 37. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Levantando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos. Os soldados resolveram matar os presos. Só um momento. Os soldados, eles resolveram verso de número 42. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum dos presos fossem jogados ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar, em direção à terra. Os outros teriam que se salvar em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta tarde, eu coloco diante do Senhor, Pai, esta palavra, coloco diante do Senhor as vidas que aqui estão, o nosso coração, para que o Senhor possa falar profundamente com cada um, Pai. Nos ajude, Senhor Deus, a ministrar a Tua palavra, através do Teu Espírito, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha só. O que eu iria ministrar? O que fazer quando as tempestades chegam em nossa vida? Porque é muito simples ministrar sobre as bênçãos, sobre as chaves para o sucesso. E eu acredito que essas bênçãos, elas chegam através do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas.
O porém que a nossa vida não é somente de mansidão. A nossa vida, ela tem tempestades, elas têm lutas, elas têm tufões. E Atos capítulo 27, ele conta a história de um naufrágio de um navio de prisioneiro. Se você voltar lá no capítulo 23, 24, 25 e 26, lá ele tem algumas narrativas onde Paulo está diante dos reis, apelando, falando, se defendendo diante desses reis. E a um certo momento Paulo diz assim, olha, no capítulo 26, eu quero me defender, eu quero me reportar a César. Eu quero ser levado a Roma. Porque Paulo, ele era fiel à sua visão, e a cada vez que ele se encontrava, a cada vez que ele se defendia diante de Festo, diante de Agripa, do rei Agripa, ele falava assim, olha, e na estrada de Damasco eu tive um encontro, a luz brilhou, e lá minha vida mudou, lá minha vida foi transformada, e hoje eu sou fiel a esta visão. E hoje eu sou fiel a essa visão. Então no capítulo 26, no final ele diz assim, o rei fala assim, bom, nós não encontramos nada nele, não tem nada nele, mas como ele apelou para César, nós temos que enviar ele a Roma. E no capítulo 27, logo no primeiro, ele diz assim, quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. A nossa vida, se você for comparar este texto, e muitas vezes a gente associa o barco com o barco da nossa vida, a caminhada, a estrada que nós percorremos com a estrada da nossa vida. E nós vamos aqui percorrendo, neste texto, aonde Paulo, ele vai passando de um navio para o outro, até que ele chega a um determinado momento, viaja comigo. Como está a sua vida? E Paulo, em determinado momento, ele chega e fala assim, olha, é melhor nós ancorar, é melhor nós pararmos, porque a tempestade, vai vir tormentas, vai vir tempestades, e nós corremos um sério risco de perder vidas, perder o navio. E eu aprendo algo muito interessante aqui, logo de prima, que quando nós não ouvimos conselho, nós enfrentamos tempestades. Porque quando Paulo disse, olha, é melhor nós pararmos aqui, eles estavam no porto de Bom Portos, eles falaram assim, não, o dono do navio, o capitão falou assim, não, nós vamos prosseguir a nossa viagem. Então eu aprendo de prima aqui, que quando nós não ouvimos conselhos, nós enfrentamos muitas e muitas tempestades. Nós como cristãos, muitas vezes nós andamos e passamos e as pessoas nos fazem, o que eu devo fazer, qual é a atitude, qual decisão que eu devo tomar? Mas também muitas vezes nós recebemos conselhos e não praticamos aqueles conselhos. Aquela viagem, ela parecia ser a última da vida de Paulo, e também daqueles prisioneiros. A vida deles estava por um fio. Mas é interessante que no verso 24, diz assim, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, lhe deu as vidas de todos os que estão navegando com você. Olha que coisa maravilhosa. Deixa eu liberar uma palavra para a tua vida, querido. Este ano você vai ser um destravador de bênção na vida das pessoas. Amém? Aonde você estiver, você vai ser bênção também. Por isso que aonde nós entrarmos no trabalho, como a Andréia disse, na faculdade, na nossa casa, na nossa família, nós precisamos ser um Paulo, precisamos destravar, precisamos ser bênção para que as pessoas também, nós tivemos que mostrar o caminho que é Jesus, para que as pessoas também não se percam. Amém, queridos? Muitas pessoas estão com a bênção, mas não conseguem se destravar, não conseguem destravar. Nós precisamos mostrar para elas que a bênção é o Senhor Jesus Cristo, daquilo que elas esperam. Mas interessante que na vida de um cristão,
Nada acontece por acaso. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas que acontecem na nossa vida são para o bem daqueles que amam a Deus. Isso precisa estar muito claro, muito nítido na nossa mente, no nosso coração. Porque as tempestades, os tufões, eles chegam na nossa vida muitas vezes de repente. Você está pronto, recebe uma bênção, recebe uma viagem para os Estados Unidos, você e a tua família, de repente, anuncia que você tem que iniciar o seu colégio, a sua faculdade, bem no dia da sua viagem. Aí você fala, Deus, mas por quê? Aí de repente você fala assim, olha, agora eu vou conseguir, vou transferir a minha passagem, vou viajar agora em julho. As coisas estão encaminhando, as coisas estão acontecendo, de repente vem algo que você não estava esperando, não estava acontecendo na sua vida, não era o que você tinha pensado, planejado ou projetado, e aí abala tudo aquilo que você tem pensado. O que fazer nestas horas, quando um casamento está alinhado com os propósitos de Deus, assim pensamos, e de repente vem algo e abala o teu casamento, abala a tua família, abala a tua estrutura, abala a tua saúde emocional, abala os teus filhos. O que fazer nesta hora? O que fazer nesta hora? Porque enquanto que as águas estão mansas, enquanto que as águas estão tranquilas, é fácil navegar. E é isso que nesta tarde eu quero trabalhar um pouco com a amada igreja. Alguns ingredientes que nós temos aqui no texto, que ele nos fala poderosamente, que vai nos ajudar, queridos, a enfrentar estas lutas neste ano. Porque nós não estamos imunes a essas tempestades, nós não estamos imunes a uma enfermidade. Pense isso. Não é porque nós somos e estamos com Cristo Jesus que nós estamos imunes a isso. Isso vai acontecer no mundo. Tereis aflições, tereis lutas, tereis tempestades, tereis enfermidades, tereis depressões, tereis muitas coisas. Mas o que você vai fazer, o que eu vou fazer quando tudo isso chegar? O que nós vamos fazer para compreender e entender o que o Senhor quer? No verso 29 diz assim: lançaram ou jogaram da polpa 4 âncoras e oraram para que amanhecesse logo. Interessante, que eu estava pesquisando, Champlain, um teólogo, ele diz assim, que as âncoras são jogadas para que o navio não vá para cá, nem para a esquerda e nem para a direita, que o bico, a parte da frente, não vire para um lado ou para o outro, mas que fica sempre focando para frente. Olha só, que coisa interessante. Nas tempestades, o barco balança de um lado para o outro. Se nós não estivermos ancorado, focado, alinhado, olhando para a frente, nós vamos continuar indo conforme a maré. Por isso que é lançado as âncoras para dar firmeza em meio às tempestades. Pode ser lançado as âncoras para reabastecimento nos portos. Pode ser lançado as âncoras para abastecimento de combustível. Fernando, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que nós devemos lançar a âncora da palavra de Deus. É ela que vai nos dar o norte diante das tempestades. A palavra de Deus nos dará apoio, direção e foco naquilo que eu e você devemos prosseguir e andar.
Salmo 119, 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Queridos, hoje, é algo bem interessante, que eu iniciei um plano de leitura anual, ano passado. E este ano eu já estou no 310 dias de leitura da palavra. Consecutiva. Com férias ou sem férias. Com luz, sem luz. Com enfermidade ou sem enfermidade. Com lutas ou sem lutas. Falta apenas 55 dias? Não. Porque a palavra de Deus, nós precisamos ler ela diariamente, todos os dias. A palavra de Deus é o que vai ancorar a nossa vida. É a palavra de Deus que vai nos revelar o propósito que Deus tem para mim e para você. Então, é diferente de eu sair para anunciar a palavra de Deus para alguém. É diferente de eu lançar a semente, pregando a palavra de Deus hoje aqui. A palavra de Deus hoje que eu estou falando aqui, é realmente da leitura da palavra de Deus. É eu sentar e ler, orar, pedir ao Senhor o entendimento, a revelação desta palavra para a minha vida. Quando eu recebo essa revelação da palavra na minha vida, querido, faz assim, pum! Algo me levanta, me motiva de novo. É onde Deus diz assim, olha, interessante da palavra de Deus. Hoje cedo, eu estava orando, e Deus me deu uma palavra. E aí eu cheguei, minha esposa estava finalizando, eu cheguei até ela e disse assim, Deus me deu uma palavra. E Ele me deu o texto, me deu o capítulo, e eu vou ler para você. Era aquilo que eu e ela estávamos esperando. Era aquilo que eu e ela estávamos nos esperando. Nós dois começamos a chorar, porque ela é a âncora daquilo que nós precisamos. A tempestade pode estar batendo, querido, não tem problema. Desde quando eu me converti em 2010, novembro de 2010, as lutas não pararam, as tempestades não pararam. Mansa vem, mas depois ela vem. Como o pastor Hernandes Dias Lobbe, o reverendo, ele diz o quê? Que as tempestades são inevitáveis. Elas vêm de repente, mas elas vêm. Mas quando vem, eu e você precisamos estar ancorado na palavra de Deus. Eu e você não podemos estar ancorado como aqueles que governavam, que mexiam, que cuidavam da tripulação deste navio. Porque quando Paulo, como eu e você, disse, olha, estou dando um conselho, é melhor vocês não irem para lá. Eles, por não ler a palavra, por não ter uma intimidade com o Senhor, eles decidiram por conta própria. As minhas decisões, minha e da minha esposa, são baseadas na palavra de Deus. Porque quando Deus dá, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Mateus capítulo 4, verso 4, o diabo estava tentando Jesus no deserto. Jesus com fome. Se você é filho de Deus, pega essas pedras e faça dela pão. Jesus podia dizer, é verdade, faça pão e come. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Quando o inimigo vem, quando o inimigo das nossas vidas, o diabo vem, o que nós temos, quando lemos a palavra, é o Espírito, é a defesa nossa contra as ciladas do inimigo. Mas se eu não ler a palavra, se eu não estudar a palavra de Deus, se eu não confiar na palavra de Deus, eu fico vulnerável. Eu fico muito vulnerável. A palavra de Deus nos oferece segurança e firmeza, queridos. E a outra aqui, oração. Se você decidir orar, então você não precisa mais decidir nada. Se hoje você sair daqui decidindo a orar, você não precisa decidir mais nada, porque você já decidiu tudo. Temos visto e acompanhado, cuidado. Muitas pessoas têm naufragado na fé no caminho do Senhor Jesus Cristo por falta de oração, por falta da leitura da palavra. Ficamos raquíticos
com fome, com sede. E aí o diabo vem e ele vai fazer de tudo para afastar eu e você ainda mais de uma comunhão, da amizade, do relacionamento. As tempestades não podem fazer você parar de buscar a face de Deus. Mas não é fácil, Fernando. Eu falei, eu sei que não é. Não é fácil mesmo. Mas eu tenho aprendido e Deus tem ministrado muito no meu coração e tem fortalecido para a honra e glória dele, porque se fosse por mim, eu estava fracassado. Mas eu tenho aprendido que quando você não consegue orar, que você não tem força para orar, quando você diz eu não consigo orar, dobre o joelho, não fale nada, mas dobre o joelho no ato de fé. Eu não sei, oração é peso. O que é peso falar com o Papai do Céu? Oração é difícil. O que é difícil para falar com o Papai do Céu? Interceder na intercessão é difícil. Acordar de manhã na torre de oração é difícil. Como pode ser difícil falar com o Papai do Céu? Porque o diabo quer fazer isso. O inimigo das nossas almas quer nos tirar da presença de Deus. E quando ele nos tira da presença de Deus, ele entra. Ele entra. A oração vai nos direcionar ao centro da vontade de Deus. Com isso encontraremos as respostas que eu e você precisamos. A oração deve ser usada como primeiro recurso e não o último. Paulo orava muito e orando foi que ele recebeu a visão da parte de Deus. O anjo apareceu para ele e disse assim: ninguém vai se perder, todos vão se salvar. É nesse momento de oração que recebemos da parte de Deus a direção que tanto você quanto eu buscamos. Sabe aquele negócio que você está esperando? É na oração que você vai encontrar. É na leitura da palavra que você vai encontrar. Sabe essa luta que você está enfrentando no seu trabalho? É na oração de joelho no chão que você vai vencer. Eu nunca vi um homem tropeçar de joelho no chão. É na oração que nós vamos vencer, que Deus vai revelar as tempestades nas nossas vidas. Como assim, Fernando? Através da oração, Deus prepara Paulo para as lutas e prisões que passaria. Em Atos 20 e 23, então o que estava acontecendo na vida de Paulo, no meio daquele navio, no meio daquela turbulência, ele já sabia, porque lá em Atos 20, capítulo 20, verso 23, Deus falou para ele assim: olha, aonde você for, aonde você pisar, aonde você testemunhar, você vai passar por lutas. É na oração, queridos, que nós conseguimos o impossível de Deus. É na oração, queridos. Interessante, olha que coisa interessante. O texto diz em algum determinado momento que os marinheiros oraram no meio da tempestade. Está errado não? Não é que está errado. Mas por que orar no meio da tempestade? Por que orar somente quando as lutas vêm? Por que orar somente quando alguém bate na porta com uma notícia ruim? Por que só orar quando recebemos a notícia ruim? Se eu orar antes, se eu buscar antes, quando essa notícia vier, eu estarei fortalecido. Não que eu não vou chorar, não que eu não vou me desesperar, não, mas a minha força é do Senhor. A minha alegria vai ser do Senhor. Eu vou estar, as circunstâncias vão estar sobre a minha vida, mas eu já recebi a revelação do Senhor. É diferente quando as tempestades vêm e nos pega desprevenidos. Nos pega desprevenidos. Segundo ingrediente, para passar no meio das lutas, no meio das tempestades, verso 30 a 32, procurando os marinheiros fugir do navio. Quando a tempestade vem, queridos, quando a tempestade ficou violenta, a primeira coisa que os marinheiros quiseram fazer foi se lançar ao mar, pular fora, se jogar. Eu quero me salvar. Eu vou pegar os botes salva-vidas, eu vou fugir. Contudo, Paulo alertou que não poderiam fugir do barco, porque se fugissem, eles morreriam, pois todos precisavam estar unidos para se salvarem. Que coisa interessante. O que eu e você precisamos
fazer é cortar a corda com o relacionamento com o mundo. Isso é coragem. Coragem de cortar a corda do relacionamento com o mundo, com as coisas do maligno, e criar coragem e atitude para manter-se firme. Muitas vezes, quando passamos pelas provações, pensamos em fugir. Atos capítulo 23, verso 11 diz: o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, você deverá testemunhar em Roma. Se a tua família passar por lutas, o melhor é se unir e não pular fora. Lá no trabalho, é coragem para enfrentar os problemas de frente, coragem para enfrentar uma depressão, coragem para enfrentar uma enfermidade, coragem para enfrentar um câncer, coragem para enfrentar o que vier. Mas se eu pular fora, é a mesma coisa, a tempestade vem, a luta vem, a primeira coisa que eu faço é sair da igreja. É Deus não me compreende, Deus não me entende, olha o que eu estou passando. Não, nós vamos ter coragem para enfrentar a frente a tete. Não podemos correr, nós vamos ter coragem de dizer assim, não ao mundo, sim a Jesus, não à enfermidade, sim à cura, mas temos que ter coragem de enfrentar o problema. Sabe essa luta que você está passando? Precisa coragem. Coragem para conversar com a esposa, coragem para conversar com o esposo, coragem para pegar o filho, sentar com ele e dizer assim, olha, este não é o caminho. Coragem para chegar lá no chefe e pedir um aumento. Mas nós nos acovardamos com as coisas. Principalmente quando as tempestades vêm. Principalmente quando aquelas lutas vêm que eu e você não esperamos. O maior inimigo do homem é ele mesmo, querido. É ele mesmo. Terceiro ingrediente, comunhão. Olha que coisa interessante. Tomando um pão, deu graças a Deus, mesmo com o barco balançando. Imagina uma tempestade. Tem um filme chamado Mar em Fúria, que as ondas são imensas, eu fico imaginando. Nunca fui no Mar em Fúria, mas eu fico imaginando pelo aquele filme, como as ondas deveriam bater naquele navio, como aquele navio devia ir para um lado, para o outro, balançando, mas Paulo em meio à tempestade, ele disse, tomando o pão, deu graças a Deus. Paulo teve condições de ministrar a Santa Ceia com os tripulantes. O que é isso? Isso é comunhão. Em meio às tempestades podemos perder muitas coisas, podemos perder o carro, podemos perder a casa, podemos perder o navio, podemos perder o empreendimento, podemos perder muita coisa, mas não podemos perder a comunhão com Deus, com os irmãos e com a família. Não podemos perder a comunhão, não podemos, porque quando nós perdemos, o que o diabo quer, em meio a essas tempestades é afastar eu e você de Deus. Segundo, fazer eu e você viver solitário, afastado, deprimido, jogado para o canto, não querendo conversar com ninguém. Chega em casa, vai para o quarto, chega no trabalho, fica no canto, não tem comunhão com ninguém. E o que Deus quer não é isso. O que Deus quer é comunhão em meio à tempestade. É eu e você temos comunhão lá no trabalho, não importa as lutas. É comunhão, sabe por que é comunhão? Porque quando você está em comunhão, se você cai, alguém te dá a mão e te levanta pela graça do Senhor Jesus Cristo. Tem alguém para te estender a mão e te ajudar. Mas nesse momento de tempestade, nós que viramos as costas, queridos. E muitas vezes ficamos no cantinho, agachadinhos, querendo se esconder de todo mundo. O que alguém vai dizer de mim passando por tempestades? Não vai dizer nada. Não vai dizer nada, porque quem cuida da sua vida é Deus, é Ele que comanda o barco da sua vida. Então, queridos, mantenha a comunhão com Jesus, com a família, com os irmãos, amém? A outra, verso 38, outro ingrediente que não pode faltar, quando nós estamos em meio à tempestade, antes dela e depois dela, fé.
Que dificuldade. Verso 38 diz: aliviaram o navio lançando o trigo ao mar. Dizem os especialistas, queridos, que 500 gramas, apenas 500 gramas de ferro de uma âncora sustenta 5.000 quilos de um navio em alto mar. Olha só o que Jesus disse sobre isso. Eu asseguro que, se eu e você, se você e eu, se todos nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, nada será impossível para você. Nada. Nada será impossível para você. Olha que coisa interessante. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, verso 1. Fernando, mas o que é fé? Fernando, o que é fé? Marcos capítulo 5, verso 34, ele relata a história de uma mulher de um fluxo de sangue, que 12 anos havia sofrendo hemorragia. O texto diz que ela gastava tudo, gastou todo o seu dinheiro, procurou todos os médicos, todos os recursos dela acabaram. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela tomou algumas iniciativas. O que é fé, Fernando? Fé é seguir ao Senhor Jesus Cristo. Muitos seguem a Jesus pelo que Ele pode dar. Muitos seguem a Jesus pelas curas. Muitos seguem a Jesus pelo meu status. Muitos seguem a Jesus porque é moda, mas aquela mulher seguia Jesus pela fé. Fé é, se precisar se arrastar no meio da multidão, como aquela mulher fez, é se arrastar. Não importa os obstáculos, a fé é se arrastar, é buscar, é acreditar naquilo que eu não sei, que eu não vejo. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Você hoje está ouvindo, e a tua fé está sendo fortalecida em nome de Jesus. Porque é isso. Podia estar em casa descansando, não, mas a fé é pelo ouvir o que é a palavra de Deus. E quando eu ouço a palavra de Deus, eu fico forte, eu me encho, eu fico cheio de Jesus Cristo para vencer, para acreditar. Olha que coisa interessante. Segundo, ela declarou fé. Nós estávamos aqui cantando no louvor: meus inimigos cairão. Nós temos que declarar mesmo: meus inimigos cairão, porque meu Deus é mais forte. Isso é fé. Essa mulher declarou: se eu apenas tocar no manto dele, eu ficarei curada. Isso é fé. Se eu apenas ir, eu sei que eu vou ser abençoado. Se eu apenas estiver na célula, eu sei que a bênção vai estar lá e eu vou receber ela também. Isso é fé. Fé é dar um passo. Queridos, um milagre sempre é um passo de fé procedendo um milagre. Quando eu dou um passo de fé, o milagre acontece. Se eu voltar e começasse nós olharmos e falarmos de fé, tem tantas coisas. Mas eu preciso aplicar. Edneia Williams construiu um barraco de tábua no Morro de Dona Marta, no Rio. Essa é uma história. Ela construiu um barraco para as crianças pobres. Esse Morro de Dona Marta era um dos mais perigosos no Rio. E um dia deu uma tempestade e o barraco caiu. Lá estava a imprensa e muita gente questionando. O único barraco que caiu foi o barraco da missão. O barraco da Edneia Williams. Ela chorou e perguntou para Deus: Deus, como vai ficar a sua honra? Não a minha, porque a obra do Senhor não sou eu que faço. Como vai ficar a sua honra? Deus disse para ela: para construir um edifício de 3 andares, eu preciso derrubar esse barraco de tábua. Para construir algo na sua vida, Deus precisa derrubar algumas coisas. E quando as tempestades vêm para derrubar mesmo, e elas derrubam o que não presta, e aí Deus vai reconstruir você. Amém, queridos? É isso é fé. Isso é aplicar. Esse é o edifício que Deus está construindo e vai construir. Outro ingrediente, queridos, interessante, outra atitude decisiva, foi no verso 40. Levantando as âncoras. Qual é o momento de levantar as âncoras?
significa que já tem a segurança necessária para continuar a navegar. É quando eu fiz, já posso navegar. Mas traduzindo isso, Fernando, o que é? É descansar em Deus. Mas o que é descansar em Deus? É desistir de tentar controlar as coisas que eu quero. Descansar em Deus é querer que as coisas de Deus aconteçam na minha vida e não o que eu quero. A ordem de Deus para Noé foi: construa uma arca. Esse era o papel, construir. A direção quem daria era Deus. A arca não tinha timão, não tinha leme, era Deus que guiava. E ele ficou lá. Até encontrar o Morro de Ararates, ele ficou lá. Ele não comandava aquela arca, era Deus que comandava aquela arca. Ele teve que descansar um momento certo, ele soltou um pássaro. E não estava no momento, por quê? Porque era o tempo de Deus. Então nós precisamos descansar no Senhor. Em muitas tempestades, quando não há nada o que fazer, o melhor é descansar, é esperar. Jesus diz assim, Mateus 11, 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Queridos, descansar no Senhor eu vou até Ele. Eu vou até Jesus. Eu dou este passo, eu vou até Ele. E depois é aprender o que Ele tem para ensinar. Nós precisamos descansar no Senhor, queridos. Verso 42, 43. Outro ingrediente. Quando as tempestades estão passando, que você recolheu as suas âncoras, é priorizar vidas. Este ano nós devemos priorizar vidas. O que é priorizar? Priorizar é aquilo que é mais importante. Mas o inimigo tem colocado na nossa vida. Se eu perguntar para qualquer um, ou se você perguntar para mim, eu vou dizer para você o que é importante. O importante para mim é Deus, a minha família, o meu trabalho. O meu importante é a igreja. O meu mais, eu vou dar prioridade aos meus projetos pessoais. O que é priorizar é uma coisa. O inimigo tem colocado várias coisas na nossa vida para priorizar. Muitos naufrágios acontecem com lares que cuidam mais do trabalho do que da família. Muitos casamentos dão certo porque o marido cuida mais do trabalho, mais da empresa, mais do negócio do que da própria família. Muitos filhos estão aí sendo largados, jogados, ceifados, porque nós damos mais prioridade a uma casa bonita, a algo lindo, a algo carro do ano, e esquecemos de ensinar a palavra de Deus. Lucas capítulo 10 relata bem isso. Havia um homem caído no meio da estrada. O sacerdote passou e passou do outro lado. O levita passou e passou do outro lado. Mas o samaritano aproximou-se e cuidou. Ele priorizou vidas. Priorize a tua esposa, priorize os teus filhos, priorize o seu marido. É isso que nós devemos fazer. A premissa está em Deus, isso eu nem falo, porque é Deus em primeiro lugar. Isso é primícia. Mas eu preciso priorizar vidas. Se esforçar ao máximo, queridos. Esse é o outro. E para finalizar, é se esforçar ao máximo. Diga comigo, a soberania de Deus não isenta o meu esforço. A soberania de Deus não isenta o meu esforço. Eu preciso me esforçar para ler a palavra. Eu não tenho como chegar com você, a não ser que for um discipulado. Mas se não for isso, eu não tenho como te obrigar. Isso tem que vir do alto do Senhor, mas eu preciso me esforçar para isso. É muito difícil quando vemos pessoas naufragando, irmãos naufragando na fé, irmãos naufragando no casamento, no trabalho. Porque se esforçar tem que ser dele. Nós podemos mostrar o caminho, mostrar a direção, mas o esforço tem que vir dele.
tem que vir dele. Então, se nós naufragarmos, ou naufragamos, ou estamos a naufragar, nós precisamos nos esforçar. O texto diz que eles pularam e começaram a pegar um pedaço de madeira, ou o que tinha para se salvar. Era a vida deles, é o seu casamento em jogo, é a vida dos seus filhos em jogo, é a sua vida espiritual em jogo. Então se esforce, não vire, não desiste fácil das coisas. Eu tinha motivos e N motivos, e tenho motivos para desistir da minha jornada cristã. N motivos, que se eu for elencar aqui, o pastor não vai nem poder deixar, porque ele vai dizer assim: meu Deus, vai tomar outro culto também? Também, para eu naufragar, para cair, para falar assim: chega, de chegar aqui em cima, ter a coragem de dizer assim: queridos, tudo que eu preguei, eu estou desistindo hoje, porque as lutas bateram, as tempestades vieram, a depressão bate na porta da minha casa todos os dias, na vida minha e da vida da minha esposa. Mas eu não desisti, porque aquele que me chamou é fiel. Aquele que me chamou é fiel para cumprir aquilo que Ele quer na minha vida. Não importa as lutas, as tempestades, não importa quantas vezes os problemas baterem na minha porta, eu vou abrir, vou receber e falar assim: aqui mora um cristão, e a minha vida não é sua, Satanás, a minha vida é de Jesus. Eu preciso me esforçar, eu não vou entregar, não. Eu não quero, sei que o nome diz a parábola dos porcos, lá em Lucas capítulo 15, eu não quero voltar a tratar de porcos, não. Eu não quero viver no lamaçal de novo, não. Não quero. Eu quero me esforçar, porque eu sei que Deus tem mais para mim. Provérbios 12, 24 diz: o homem esforçado governa, mas o preguiçoso se tornará escravo. O verso 44 diz: todos se salvaram. Não há como evitar a tempestade, queridos. Mas o propósito de Deus na vida de José era ser governador do Egito. Mas antes ele passou pela escravidão, sendo vendido pelos irmãos. O propósito na vida de Moisés era guiar o povo, mas antes ele foi ao deserto por 40 anos. O propósito na vida de Davi era o trono de Israel, mas antes do trono ele teve que viver nas cavernas. O propósito na vida de Paulo era Roma, mas antes ele teve que enfrentar os ventos contrários na vida dele. O propósito de Deus é me conduzir, eu e você, aos portais eternos da glória, e nos coroar com a coroa da vida. Mas antes, nós precisamos entregar os nossos caminhos ao Senhor Jesus Cristo, como diz a palavra, e tudo Ele fará. Amém? Se coloque de pé.